Aqui no Parque Atalaia, eles desenvolvem um trabalho muito interessante de educação ambiental. São trilhas educativas acompanhadas com biólogos e nós vamos agora conhecer uma delas. Hoje nós vamos conhecer uma trilha de nível médio. As trilhas de nível fácil, elas são para pessoas idosas, né, para crianças e alguém que tem algum receio de andar na trilha. Na trilha intermediária a gente já pode ver vários animais, né, vários insetos, plantas diferenciadas, a gente vai ver um rio, ou seja, é nível médio. Já as trilhas pesadas a gente deixa mais para o pessoal da pesquisa, né, que são os universitários, são trilhas mais afastadas. Existe a possibilidade da gente encontrar nelas serpentes, escorpiões, plantas que possuem alguma toxicidade, então não dá para você levar pessoas que não estão preparadas ainda nessas trilhas. Quando a gente anda na trilha, os animais, eles já escutaram e já nos viram, então eles vão embora. Os mamíferos que nós temos no Brasil, eles são principalmente noturnos, então para você vê-los, seria ideal que você viesse à noite. Então o que a gente faz? A gente faz um pequeno treinamento com as pessoas para que elas possam ver as pequenas coisas que também são lindas. As pequenas coisas como pequenos insetos, né, como fungos e outras coisas da biodiversidade que elas não têm nem noção que existe. Elas simplesmente vão andando e não olham. É uma folha comida. Só que essa folha comida, ela foi comida por alguém. Então existe uma relação aí de herbivoria, uma relação ecológica. Aqui do lado, por exemplo, nós temos uma relação chamada epifitismo, onde você tem uma planta que usa outra como substrato, né? Ela apenas se fixa, ela não é um parasita. A gente passa pelas plantas e às vezes vê, por exemplo, fezes de pássaro. E as pessoas passam por isso e, o que tem a ver fezes de pássaro? Nossa, os pássaros se alimentam de frutos e os frutos têm semente. Então, eles voam e para bem longe da planta mãe. Depois eles defecam com o tempo, defeca a semente e a semente já vem adubada, isso ajuda no reflorestamento. Então os pássaros e os morcegos são excelentes reflorestadores da natureza. Por isso é importante a presença de morcegos, é importante a presença de aves e até mesmo mamíferos terrestres, como por exemplo, você tem um macaco bugio, ele pega uma determinada fruta e carrega a uma longa distância e depois ele deixa cair ali a semente, né? Às vezes algumas sementes precisam passar pelo trato intestinal desses animais e elas vão nascer ali já até adubadas, né, ajudando no reflorestamento. Então é preciso que esses animais trabalhem junto com as plantas para que um reflorestamento mais eficaz, com uma diversidade genética maior aconteça. Fazer uma trilha em um ambiente com tamanha biodiversidade é uma verdadeira aula de ecologia. Fica fácil entender como todos nós estamos interligados em uma grande teia da vida. Esse processo de decomposição ele é importante para a renovação da floresta. Então você tem a transformação da matéria orgânica em matéria inorgânica de novo, ela está voltando às suas origens. Mas para isso a gente precisa de vários agentes, tá? Que vão ajudar numa espécie de macro decomposição. Não são decompositores, mas seriam quase macro decompositores, como por exemplo cupins, baratas, né, minhocas, que vão processar esse material e transformar ele numa parte menor. Então a gente precisa de todos esses elementos para que a floresta tenha vida. A gente costuma brincar com as pessoas do tipo, se você tivesse um inseticida e você pudesse jogar um inseticida e matasse todos os cupins, baratas, gongolos do mundo, você faria? Muitas pessoas falam que sim. Mas aí é o grande problema, porque você não vai ter esses agentes ajudando na decomposição, né, da matéria orgânica. Eles processam para que os organismos decompositores trabalhem. Se você não tiver esses organismos nesse auxílio, a matéria orgânica vai demorar muito tempo para ser decomposta e a floresta não é renovada. E aí é simples, né, pessoal? Não tem floresta, não tem ser humano. Esse fungo aqui é conhecido como orelha de pau. Eles têm enzimas que vão ajudar na degradação dessas plantas. Aí eles vão jogar essas enzimas e vão absorver o material que eles querem. Com isso, vão também junto deles a ação bacteriológica. Essa ação dos fungos com as bactérias é que vai
fazer com que o material orgânico seja transferido, né, seja quebrado e matéria inorgânica apareça, água, sais minerais, por exemplo. E aí novas plantas poderão aparecer ali. Ou seja, o solo fica fecundado, fica bom para a plantação, fica bom para que outras plantas venham a aparecer. Ali nessa árvore, a gente tem a ação de cupins. Aquele barro subindo ali no tronco é um grande ninho de cupim. Então essa árvore ela já está velha, já está doente, está oca provavelmente por dentro. Os cupins estão trabalhando aí naquele esquema que eu tinha dito antes, que é comendo a matéria orgânica, né? E com isso vai ajudar aí para que os decompositores trabalhem. A natureza usa artifícios muito interessantes para se defender. Parece um fruto, né? Parece um fruto, mas não é um fruto não. Eu vou tirar aqui para que vocês possam dar uma olhada. Isso aqui é uma galha. A galha é como se fosse um tumor na planta. A planta não tem um sistema imunológico igual nós temos, igual nós animais possuímos. Ela tem, então a maneira que ela tem de se defender da ação de algum parasita, como por exemplo um inseto, um vírus, uma bactéria ou um fungo, é fazendo uma massa, produzindo uma massa de material vegetal. Então provavelmente ela foi infectada por um inseto aqui, uma pequena lagarta, e ela foi produzindo uma determinada massa, uma espécie de tumor. Isso é comum até nas plantas em casa. Ó. Se a gente olhar por dentro, ó, dá pra gente ver que está cheio de larvas, cheio de inseto aqui. Tem uma lagartinha aqui, ó. Então são provavelmente pequenas moscas que infectaram essa planta. E aí ela produziu a galha. Ela tenta fazer uma barreira física, assim como a ostra faz quando produz a pérola. É um agente infeccioso que infecta a ostra e ela começa a produzir a pérola para envolver esse agente infeccioso. É na companhia dessa figueira enorme que o Ecovia vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já.